Imagine-se numa noite tranquila, longe das luzes da cidade, onde o céu é uma tapeçaria infinita de estrelas cintilantes. Essa vastidão que enche nossos olhos é apenas um vislumbre da majestade de Deus. O salmista Davi começa o Salmo 8 com louvor exuberante. Ó Senhor, Senhor nosso, que admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Esta exaltação nos introduz à grandiosidade de Deus, que transcende o entendimento humano. Mas aqui está o ponto surpreendente. Mesmo com tal imensidade, o Criador do céu se preocupa profundamente conosco. Isto nos leva a questionar: por que Deus, que é tão magnífico, se importaria com seres tão pequenos como nós? Esta é a pergunta que ecoa ao longo do Salmo 8 e que vamos explorar hoje. Para entender plenamente o que Davi está expressando, precisamos considerar o contexto em que ele estava. Antes de se tornar rei, Davi era um pastor, acostumado a passar suas noites ao ar livre, contemplando os céus enquanto cuidava de suas ovelhas. Ao observar a grandeza do firmamento, Davi via a manifestação da glória de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este é o mesmo Deus que Davi louva, maravilhado com a vastidão do universo. A criação é uma revelação contínua do poder e da majestade de Deus. Cada estrela, cada planeta, cada galáxia fala sobre a ordem e a beleza que ele fez. Em Isaías, capítulo 40, versículo 26, lemos: Levantai ao alto os vossos olhos, e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército delas, bem contadas, e a todas chama pelo nome. Por causa da grandeza de sua força e, porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Agora, diante dessa revelação, nos perguntamos: se Deus é tão grandioso, onde nos encaixamos nisso tudo? Será que temos importância diante de tamanha imensidão? Este é o mistério que o Salmo 8 nos convida a desvendar. Ao nos aprofundarmos em Salmo 8, apresentamos uma revelação surpreendente sobre a posição do homem na criação. Davi escreve: Qual é o homem mortal para que você lembre dele? E o filho do homem, para que o visite? Esta reflexão sobre a fragilidade humana diante do cosmos nos leva ao maior reconhecimento. Fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Essas palavras são um testemunho poderoso sobre a dignidade e o valor inatos dos seres humanos. Não somos meramente poeira cósmica ou acidentes no vasto universo. Fomos criados intencionalmente à imagem de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está escrito: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esta verdade é fundamental na separação de todo o restante da criação. O conceito de ser criado à imagem de Deus confere a cada ser humano um valor e uma dignidade inalienável. Isso significa que nossa identidade e propósito estão entrelaçados com o próprio caráter de Deus. Somos reflexos de sua glória, chamados a viver de maneira que honra esse privilégio. Aqui está uma reviravolta surpreendente. Nossa dignidade não depende de nossas realizações, status social ou posse de materiais. Ao contrário, ela é intrínseca, derivada da própria natureza de Deus. Em Mateus, capítulo 10, versículo 31, Jesus nos lembra: Não temais, pois, mais valeis vozes do que muitos passarinhos. Essa afirmação reforça nosso valor inestimável aos olhos de Deus, independentemente das circunstâncias externas. Agora, ao entendermos nossa dignidade à luz do Salmo 8, devemos nos perguntar: como essa verdade impacta nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos e com os outros? Estamos vivendo de maneira que reflita essa imagem divina dentro de nós? À medida que prosseguimos no Salmo 8, encontramos uma afirmação poderosa sobre o papel da humanidade no mundo criado por Deus. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Este versículo destaca não apenas nosso valor, mas também a responsabilidade que nos foi confiada. Desde o início, em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus deu à humanidade um mandato claro. E Deus disse: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitá-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Este chamado ao domínio é uma convocação para cuidar e governar a criação de maneira que reflita a justiça, a retenção e o amor de Deus. A palavra domínio aqui não implica exploração ou abuso, mas sim uma administração responsável e cuidadosa.
Somos chamados a sermos mordomos fiéis da criação, cuidando do mundo natural e de nossos semelhantes. Em Levítico, capítulo 25, versículo 23. Deus nos lembra: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Agora, diante dessa questão, precisamos nos perguntar: como estamos cuidando da criação de Deus? Estamos honrando o chamado que nos foi dado? Em nossa responsabilidade cotidiana, nas decisões que tomamos, refletindo o coração de Deus em nosso domínio sobre a terra? Um elemento surpreendente a considerar é que nossa responsabilidade na criação não se limita apenas ao ambiente físico. Inclui também nosso impacto social e moral. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o profeta declara: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus? Nossa mordomia se estende à maneira como tratamos uns aos outros, promovendo justiça e misericórdia em nossas comunidades. Ao refletirmos sobre o Salmo 8, somos levados a compreender a imensa responsabilidade e privilégio que advém de nossa posição no universo criado. Começamos registrando a grandeza de Deus, observando a vastidão do cosmos e percebendo como esse Criador se importa conosco. Davi nos leva a uma jornada profunda, revelando que, embora sejamos pequenos diante da criação, ele nos fez um pouco menores do que os anjos e coroados de glória e de honra. Nossa dignidade não é mera filosofia, é uma verdade espiritual enraizada na Escritura. Fomos criados à imagem de Deus, dotados de valor intrínseco e chamados à reflexão de sua glória em nossas vidas diárias. Esta dignidade, contudo, vem acompanhada de responsabilidade. O domínio que nos foi dado sobre a criação é um chamado à administração cuidadosa e compassiva, tanto do mundo natural quanto das relações humanas. Como podemos viver de acordo com este chamado? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é um convite para viver de forma espiritual, buscando refletir o caráter de Deus em todas as áreas de nossa vida. Hoje, quero desafiá-los a assumir esse chamado. Comprometem-se a viver de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Comecem por pequenas ações, cuidem do meio ambiente, pratiquem a compaixão e a justiça em suas comunidades e, acima de tudo, busquem um relacionamento mais profundo com Deus. Inscreva-se em grupos que promovem a justiça social, participem de iniciativas de conservação e ajudem os necessitados à sua volta. E, enquanto você se compromete com esses passos práticos, quero encorajá-lo a interagir de outras formas. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens edificantes, deixe seu like se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com amigos e familiares para espalhar esta verdade poderosa, e deixe um comentário sobre como você pretende viver este chamado divino. Juntos, podemos fazer uma diferença significativa no mundo, refletindo a glória de Deus em cada ação.